Boa noite, povo lindo, povo querido, povo amado de Deus. Graça e paz, que o Senhor Jesus esteja convosco nesta noite, abençoando cada lar, cada família, em nome de Jesus, amém. Hoje eu venho aqui responder aqui uma pergunta, a qual me fizeram esses dias falando sobre a questão do pecado, sobre a carne de porco, de comermos a carne de porco, né? Então a pessoa me perguntou se era pecado comer carne de porco. E eu fui buscar na Bíblia a resposta, porque todas as coisas devem ser ditas conforme a palavra do Senhor, conforme está escrito na Bíblia. E eu venho aqui falar de Jesus, da sua palavra, do amor de Deus e da misericórdia do Senhor, e não de religião. Então a pessoa me perguntou se era pecado comer carne de porco, e eu falei que depende, porque a palavra de Deus fala lá em Romanos 14, 13, Romanos capítulo 14, versículo 13, 14, fala que o apóstolo Paulo falou, deixou uma mensagem aqui a respeito dessa passagem da carne de porco, porque muitas religiões condenam o consumo da carne de porco, e muitos judeus, que é o povo de Deus, não comiam, mas alguns em exceção, não têm isso. Então, aqui, na opinião, no capítulo 14 de Romanos, o apóstolo Paulo deixou dito que consideramos nenhum alimento nos torna impuros perante Deus. Nenhum alimento nos torna impuro perante Deus, exceto se o considerarmos impuro. Se comer carne de porco causa em você problemas de consciência ou dúvidas, então não coma. Se você não tem problema em comer carne de porco, então pode comer. Seja qual for a sua decisão, louve a Deus e não condene quem tem outra opinião. Ele quis dizer o quê? Seja qual for a sua decisão de comer ou não a carne de porco, saiba que você não pode condenar aquele que não come. Então, assim, cabe a nós decidirmos o que é bom e o que não é bom. Então, comer carne de porco não é pecado. E se você o considera impuro para você. Então, se você considera impuro, o apóstolo Paulo deixou escrito em Romanos 14 que não coma. Já no capítulo de 1 Coríntios 8:8, Jesus fala também que não é pecado comer a carne de porco. Por quê? Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, ele nos purificou de uma forma que nenhuma regra cerimonial consegue. A nossa salvação se baseia na fé, não no cumprimento de muitas regras de pureza. Jesus declarou puro todos os alimentos. Está em Marcos 7:19. Marcos, capítulo 7, versículo 19. Jesus deixou dito que ele purificou todos os alimentos. Então, é puro todos os alimentos que nós consumimos. Nós devemos, primeiramente, consagrar tudo a Deus, tudo que nós fazemos no nosso dia, a nossa casa, a nossa família, o que comemos, as nossas finanças devem ser tudo consagradas ao Senhor, e elas serão purificadas por Deus e não nos condenará ao pecado, porque o pecado é a desobediência a Deus também. A desobediência a Deus nos torna pecadores, nos afasta da sua presença. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.